só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Convido a amada congregação ainda, a leitura do dia do Senhor 43. Apenas uma pergunta, a pergunta 112, com a sua resposta. O que se exige no 9º mandamento? Que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me ajuntar com alguém para condenar a outro, precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Catecismo chega hoje no dia 43 e nós estamos durante esse período onde o Catecismo está nos ensinando acerca da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Nós estamos fazendo uma série de 10 sermões, na verdade foram 11, né? Porque o terceiro mandamento foi dividido em 2. E nós estamos fazendo então essa série de 11 sermões acerca dos 10 mandamentos da lei de Deus. E hoje chegamos no 9º mandamento. E nós queremos observar aqui alguns objetivos que implicam no 9º mandamento. Conservar e promover a verdade entre os homens. Manter a boa reputação pessoal e não manchar a reputação do próximo. Justiça nos julgamentos, agir com caridade e compreensão em assuntos diversos, não semear discórdia, ser verdadeiro no tribunal e nos litígios. Esses são alguns objetivos do 9º mandamento. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos acerca do 9º mandamento. Primeiro que eu gostaria de considerar com os irmãos em Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 8. Ao lermos esses exemplos bíblicos acerca do 9º mandamento, deixemos a palavra de Deus trabalhar em nós. Zacarias, capítulo 8, versos 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Bem, dos 4 exemplos ou 5 que eu vou comentar aqui, só esse que eu vou fazer um comentário um pouco mais abrangente. Aqui Deus, ele começa aqui no verso 16, que nós lemos, é claro, o contexto é maior, né? Falando, eis as coisas que deveis fazer. Ou seja, Deus está nos ordenando esta prática, essa atitude. A nossa fé é uma fé moral, é uma fé que ela tem que ser real antes de tudo, dentro de nós. No nosso coração, na nossa intenção. O nosso coração sempre voltado a fazer o certo. Muitas vezes nós fazemos o contrário, nós esperamos que as outras pessoas façam o certo conosco. E não nos preocupamos muito em olharmos para dentro de nós mesmos para que nós tenhamos essa postura. Veja, irmãos, como é perfeita a palavra de Deus. Imagine 2 pessoas, seja em qual situação, se as 2 tiverem um pensamento de internamente elas serem fiéis dessa maneira com Deus, o convívio entre elas será muito mais simples do que toda essa complexidade que nós vemos nas relações interpessoais ao longo da história.
Eis as coisas que deveis fazer. Olha, irmãos, no primeiro parágrafo, eis as coisas que deveis fazer. E no último que nós lemos, no verso 17, né? Todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Só isso aqui já é motivo para nós obedecermos, se professamos a nossa fé. Mas ele ensina como? Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Essa verdade, irmãos, ela está relacionada à justiça de Deus. A verdade no sentido da justiça de Deus. Tá? Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade. A verdade, quando nós vemos aqui a verdade, não é esse relativismo que nós vemos no mundo de hoje. A verdade aqui é o verbo, a palavra revelada para nós. Então, executai juízo nas nossas portas, nas vossas portas, segundo a verdade. Então, o propósito aqui, o fundamento, é a santa palavra de Deus, que é a verdade, o verbo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verbo, o evangelho, né? E a palavra de Deus revelada. E isso como? Em favor da paz. É aqui que nós vamos alcançar a paz nas nossas portas para dentro. Verso 17. Bastante interessante isso daqui, irmãos. Um controle pessoal. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Olha só que interessante. Irmãos, quantas tribulações nós evitaríamos se nós não ficássemos alimentando pensamentos maus com relação ao nosso próximo. Ah, minha esposa é assim, minha esposa faz isso, minha esposa faz aquilo, ah, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, ah, esse meu amigo, esse meu patrão, esse meu sócio, meu filho, meu pai, e ficar alimentando pensamentos maus contra os próximos, a troco do quê? Vai ganhar o quê com isso? Isso daí vai gerar, certamente, discórdia, vai gerar problemas de relacionamentos, vai gerar tristezas. Isso daí pode criar problemas que não existem. E aqui diz ainda assim, olha, nem ame o juramento falso. Irmãos, olha aqui uma forma de se quebrar o 9º mandamento. Você que eu digo, o ser humano, a pessoa, né? Já está alimentando uma ideia ruim contra alguém. Aí vem alguém e fala mal daquela pessoa para você. Você nem sabe se aquilo é verdade. Mas aquilo está de acordo com o que você está imaginando no seu interior. Aí você ama aquele testemunho contra aquela pessoa. Se aquele testemunho for falso, você absorveu com muita facilidade aquele testemunho contra aquela pessoa. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus, que nos ensina, quando houver alguma denúncia, ter pelo menos 2 testemunhas, comprovar, exortar em amor e não aceitar simplesmente um mau testemunho contra alguém, mesmo que ele seja verdadeiro. Tá? Porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Falei de alguns exemplos do Novo Mandamento, alguns exemplos do Novo Mandamento nas Escrituras. Esse aqui é manter a verdade entre os homens. O outro exemplo, manter a boa reputação. Convido a amada congregação, leitura de primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Como que nós mantemos a nossa reputação? Não é uma imagem que nós vamos criar, né? Como criam os artistas, as celebridades, os políticos, né? Que eles mantêm uma imagem ali para que as multidões o imaginem de uma forma. A nossa reputação, ela é mantida em Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então não importa, irmãos, se as pessoas nos julgam, bons ou maus.
O que vai fazer a diferença é o nosso procedimento em Cristo. Isso sim que nós devemos julgar e analisar e discernir. O nosso procedimento em Cristo é bom ou mal? O que eu estou mostrando para as pessoas, para a minha família, para a sociedade, como que é o meu procedimento em Cristo? Esse que vai fazer a diferença. E ali é que está a nossa reputação amparada para que nós não quebremos o nono mandamento contra nós mesmos. E contra Cristo, né? Professando sermos cristãos, no entanto, mostrando que nós não somos. Isso é um falso testemunho. E isso quebra o nono mandamento. Vemos aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, quando Paulo está sendo julgado, nós vemos a consciência dele. Atos 25, verso 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem o sabes. O que importa aqui, isso não quer dizer que o cristão não vai ser julgado, isso não quer dizer que o cristão não vai ser mal falado por alguém, isso não quer dizer que o cristão não vai ser condenado pelas pessoas. Cristo foi condenado injustamente. O que isso quer dizer é que o que importa é o bom procedimento em Cristo, a consciência em Cristo. Paulo estava perante o tribunal de César, o imperador romano. Mas ele fala: vou ser julgado aqui, mas nenhum agravo pratiquei como os judeus, como tu sabes. Ele ainda fala assim, segurança, ele tinha essa autoridade pela sua própria reputação mantida. Um outro exemplo é nós mantermos a reputação do próximo. Convido os irmãos, terceira carta de João, capítulo 1, verso 12. Só tem um capítulo, né? Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós vemos aqui o apóstolo João testemunhando, né? A respeito de Demétrio, né? Aqui ele fala de duas pessoas, um era um mau líder e o outro era um bom líder. Deste bom líder, ele dá um bom testemunho, ele preserva a reputação daquele que de fato é um bom líder, né? E ser verdadeiro no tribunal e nos litígios que acontecem cotidianamente. Convido os irmãos para voltarmos ali ao livro de Provérbios. Primeiro nós vamos ver aqui capítulo 14. Ser verdadeiro no tribunal e nos litígios que acontecem aí e que nós testemunhamos muitas vezes ou temos algum tipo de participação. Provérbios 14, verso 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. E também o verso 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então está ali posta nas leis santas de Deus o nono mandamento. E o cristão, aquele que professa ser povo de Deus, está diante do nono mandamento com o olhar voltado para si mesmo. Tenho eu mantido a verdade entre os homens? Tenho eu mantido a minha própria boa reputação no meu comportamento em Cristo? Tenho eu mantido a boa reputação do meu próximo? Tenho eu sido verdadeiro em causas de litígios ou em tribunais? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para uma melhor aplicação do livro do nono mandamento. Irmãos, é bastante comum a quebra do nono mandamento. Talvez o nono e o 10º mandamento, talvez sejam os mais fáceis de serem quebrados. É muito comum em conversas pessoais. O nono mandamento às vezes é quebrado entre família. Quando alguém fala algo de um parente, de um ente querido que não é verdade. Quando alguém fala algo de um vizinho, uma suposição sobre a vida de alguém, irmãos, é melhor o silêncio. Muitas vezes nós temos suposições, de fato, sobre algum vizinho, ele nos mostra, nos aparenta que ele tem um estilo de vida assim, mas não precisamos falar para um outro vizinho isso.
Nós precisamos manter o silêncio, nós não temos... ninguém nos constituiu também juízes, né? Nós podemos observar a vida, né? Examinar o que é bom, reter o que é bom e desprezar para nós mesmos aquilo que é mal. E se pudermos ajudar de alguma maneira, uma palavra temperada com sal, uma palavra boa, que possa fazer alguma diferença, o Evangelho Santo, que possa fazer alguma diferença na vida de uma pessoa, isso seria benignidade, isso seria bom. Agora, pensar mal de alguém e aceitar aquilo como verdade absoluta e passar aquilo para outra pessoa, ou tratar aquela pessoa com diferença, porque no nosso interior nós temos uma visão negativa daquela pessoa, isso quebra o 9º mandamento. E, na verdade, nós não gostamos quando isso acontece conosco, né? Já aconteceu com os irmãos, e alguém de repente mudou o comportamento, você nem sabe por quê. Nossa, aquela pessoa me tratava de um jeito, agora me trata tão diferente, né? Muitas vezes foi contaminada por alguém que falou alguma coisa que muitas vezes nem é verdade, né? Ou ela mesma fez um julgamento, ou entendeu alguma coisa de forma errada, que a gente nem sabe o que é, muitas vezes, mas aquela pessoa já fez o julgamento e já deu a sentença, e então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Dentro do texto que nós lemos aqui, Provérbios capítulo 6, nós aprendemos algumas coisas aqui acerca do 9º mandamento. Primeiro está aqui no verso 12. E aqui, irmãos, é uma palavra bastante dura sobre a maledicência. Irmãos, pessoas que parecem ser aquelas pessoas distintas, pessoas boas, bem-sucedidas, muitas vezes são maledicentes e falam mal abertamente de outras pessoas. Olha o que a santa palavra de Deus nos diz a respeito deste mal. Olha a comparação que é feita aqui, irmãos. Isso aqui deve gerar temor no povo de Deus. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Irmãos, nós cantamos aqui o Salmo 24, nós falamos a respeito do Salmo 15, quem é o cidadão do céu? Qual é o comportamento daquele cidadão do céu? Aqui, a pessoa que anda com a perversidade na boca, falando mal de pessoas, com a maledicência, é comparado ao homem de Belial, ao homem vil. Aqui está se referindo, irmãos, a filhos do diabo. Está se comparado a isso. Como Cristo, ele fala no capítulo 58 de João, hoje em dia essas palavras são duras demais, e as pessoas têm uma sensibilidade que não querem ouvir, mas é a verdade. Jesus fala isso para os fariseus no capítulo 58, vós sois filhos do diabo, porque amam a mentira, e querem que o diabo é o pai da mentira, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o pai da mentira, porque ele é mentiroso e homicida desde o começo. O Senhor Jesus fala isso. E nesse livro do Provérbio fala que aquele que anda com a perversidade na boca, ele é comparado, isso aqui, ao homem vil, ao filho de Belial, ao homem de Belial. Né? Então é algo que, se nós olharmos assim, com toda a sinceridade para nós mesmos, nós queremos ser isso, irmãos. Nós queremos ser assim. É esse caminho que nós queremos trilhar de fato? Será que é isso mesmo que nós queremos? E ainda assim professarmos, somos cristãos, somos a menina dos olhos de Deus, Deus me ama, Deus vai resolver o meu problema, Deus sabe o que eu estou fazendo. Será que a gente vai viver entre esses dois reinos? Será que vamos tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Será que nosso Deus, de fato, Ele aprova isso? Ou será que está em nós corrigir caso nós percebamos? Porque como seres humanos, nós temos diversas inclinações para o mal, né? E muitos de nós podem ter uma inclinação para a quebra do 9º mandamento. E é por isso que ele está lá, para que nós possamos ver o pecado. A lei, ela vai apontar o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então a lei, ela não pode nos justificar. Mas ela está lá para mostrar, o pecado existe sim. Tem pessoas que falam assim, não, mas Cristo já foi crucificado, Ele morreu pelos nossos pecados, não tem mais pecado. O pecado existe sim. O pecado existe. Então nós devemos honrar o sacrifício de Cristo que Ele fez na cruz por nós. Honrar esse sacrifício. E vivermos de forma digna da nossa vocação,
conforme as orientações apostólicas no Novo Testamento. Verso 13 nos diz que às vezes não é só a boca, né? Mas nós podemos quebrar o nono mandamento de alguma forma. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com o dedo. Apontando pessoas, tendo uma sensação aí de difamar alguém através de sinais, de coisas. Então, esta prática em conjunto, ela é o processo visível do que está acontecendo no interior dela. Veja o verso 14. No seu coração há perversidade. Este A aqui, H-A, né? Tem. No seu coração tem perversidade. E é por isso que ele anda com a perversidade na boca. E ele acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. É por isso que o comportamento é este. Porque no seu coração tem perversidade, o que tem que ser controlado, contido. Não é a atitude dos outros lá fora, e que a perversidade da minha boca está falando, meu dedo está apontando, eu estou dando sinais com os olhos para as pessoas. O que tem que ser contido é o que está dentro de mim. O Senhor Jesus, ele fala, em Marcos capítulo 7, que os maus desígnios procedem no coração do homem. Não é o que entra pelo homem que faz mal, mas é o que sai dele. É o que ele fala e é o que ele faz. E essas coisas, normalmente, o que nós falamos, o que nós fazemos, é aquilo que nós estamos alimentando dentro do nosso coração, irmãos, e muitas vezes, há muito tempo. E aquilo já nos dominou, e aquilo já para nós é verdade. A nossa regra de fé passa a ser aquilo que estamos alimentando no nosso coração, os julgamentos que nós fazemos, os nossos pensamentos. A nossa regra de fé começa a ser aquela. E nós começamos então a exigir das pessoas que estão ao nosso redor que vivam de acordo com aquilo que eu estruturei dentro de mim, num coração maligno, onde procedem os maus desígnios, mas que eu já estou iludido porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, e eu já estou iludido pelo meu próprio coração, então eu começo a exigir que os outros comecem a ter um comportamento que eu quero, que eu exijo, mas eu não sou regra de fé. E meu coração muito menos. O que eu tenho que fazer como os outros e o dever de todo homem é nos submetermos, aí sim, a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Não é a opinião de ninguém. Aí sim, e todos nós, irmãos, quando nós olhamos a santa lei de Deus, quando nós ouvimos, quando nós lemos aqui quinzenalmente as leis de Deus, no momento desse que estamos no catecismo, quando estamos estudando os mandamentos de Deus, nós vemos invariavelmente, talvez não em todos os mandamentos, mas em um ou outro nós vemos que há uma debilidade e que nós precisamos corrigir. Isso nos torna todos iguais e só um santo verdadeiro, que é Deus. E este santo verdadeiro, misericordioso, que se compadece das nossas fraquezas, revela a sua palavra justamente para nos aprimorar. Eu lembro, já comentei com os irmãos aqui, um sermão de Charles Spurgeon, acho que é o 1608, quando ele chega em Londres, comentei com alguns irmãos aqui já. E ele chega em Londres, está uma pandemia, está o fim da pandemia, e ele não consegue pregar na igreja porque está a pandemia não, é uma epidemia, acho que é a peste negra, que devastou várias pessoas em Londres. E ele chega lá e para ele assumir a igreja e começar a pregar, tem que esperar alguns meses, porque não podia reunir as pessoas. E muitas pessoas morrendo e tudo mais. E aí então, assim que voltaram aqueles momentos de culto e tudo mais, um dos sermões dele, eu acho que é 1608, ele fala algo que me impactou muito e me marcou, e é verdade. E ele pergunta assim, ele fala assim, por que será que alguns morreram nessa epidemia e nós não? Por que alguns parentes, alguns amigos, alguns conhecidos morreram nessa pandemia e nós fomos preservados? Por que será isso? Que diferença tem entre nós e as pessoas que morreram ali? Ele fala, não tem diferença nenhuma. A única coisa que eu posso pensar é o seguinte, fomos preservados ou para nos santificarmos mais, a ponto de estarmos prontos quando o Rei da Glória nos chamar, ou para que o pecado amadureça e nós estejamos prontos para sermos condenados. Porque não há saída, irmãos. Não importa como morreremos, o que importa é como viveremos.
Então, se estamos aqui, se fomos preservados, se estamos sendo preservados por Deus, que glorifiquemos a Deus, sejamos gratos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de vida. E durante essa vida, passamos nos aproximando dEle, para que amadureça em nós a santificação, para quando Ele nos chamar, e não o pecado, né, para nos condenar. Porque se a palavra de Deus não for enxertada em nós, se a palavra de Deus não for nos educando interiormente, nós vamos viver segundo o nosso próprio pensamento, segundo o nosso coração, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, segundo Efésios capítulo 2. Segundo que eu falo é conforme, né? Conforme Efésios capítulo 2. Verso 15. A consequência desastrosa. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Lembra que provérbios são frases de efeito tiradas da experiência humana, que serve de forma didática, ensino, e que estes provérbios que estão nas Santas Escrituras são mais verdadeiros ainda porque são inspirados por Deus, pois está sendo nos apresentado aqui uma consequência desastrosa de algo que parece ser inocente. Eu faço um bolo, bom, não vou falar que eu faço bolo porque, né, mas tá bom. Aí a gente convida ali uma vizinha para comer um bolo, tomar um café em casa. E nós chegamos lá, que coisa boa, é bom, amizade e tudo mais. Mas só que vai gerar a nossa conversa aqui é falar mal. Eu convido a vizinha da primeira casa, que vai falar mal, é gerar um comentário maldoso contra o vizinho da segunda casa. Então, em algo que poderia ser bom, edificante, gostoso, que poderia nos alimentar, parece uma forma inocente, parece uma forma trivial, parece que é o cotidiano. Estamos falando do nosso mundo, do nosso universo, da nossa rua ali, de coisas próximas, né? Podemos estar quebrando o 9º mandamento, podemos estar fazendo julgamentos indevidos, destruindo a reputação de alguém. Em redes sociais, quantas pessoas não têm a sua reputação destruída? Quantas pessoas, irmãos? Porque alguém acha alguma coisa, alguém supõe algo. E manifesta ali, a internet, né? As redes sociais dão voz para todo mundo. E alguém acha alguma coisa e coloca, e daqui a pouco tem 1000 seguindo. E por fim, irmãos, a partir do verso 16 aqui, 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. Olha só, irmãos, esses termos aqui, aborrece, abomina, isso aqui é sinônimo de detestar, isso aqui está ligado a ódio. Deus odeia isso. E o verso 6, ele vai falar de coisas. Mas no final, eu vou falar para você sobre pessoas. Olha só, 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª, a sua alma, a alma de Deus, abomina. Embora sejam sinônimos, aqui é para dar uma ênfase, que Deus odeia demais essa 7ª coisa. Ele odeia todas as outras, mas há uma ênfase a essa 7ª coisa aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Entre os pecados relacionados aqui está a língua mentirosa. Verso 18, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Alguém distraído lê isso aqui e pensa no homicida, pensa no 6º mandamento. Irmãos, a maledicência contra alguém pode estar sendo tramada no meu coração. Pode estar sendo tramado no meu coração a maledicência contra alguém, projeto iníquo, que Deus aborrece, que Deus abomina, que Deus odeia, e eu estou alimentando no meu coração. Pés que se apressam a correr para o mal. Não é só homicídio, não, irmãos. É um mal terrível, é a destruição da reputação de uma pessoa. Mesmo que eu esteja falando só com mais um que conhece ela, estou falando para um só, não estou colocando em redes sociais, estou falando com alguém, eu estou destruindo a reputação daquela outra pessoa. Que direito eu tenho de fazer isso? E para que fazer esse mal? E para que projetos iníquos no meu coração?
me apressar para fazer esse mal, destruir alguém e falar que eu sou cristão? Para que isso, irmãos? Então o 9º mandamento, ele vem nos alertar, ele vem trazer uma luz para a nossa vida, ele vem nos falar assim, olha, silêncio. Você pode, de repente, até pensar ou fazer algum juízo de alguém internamente, porque a gente faz essas observações. Mas silêncio, calma, não se precipite. Não destrua a reputação de alguém, porque alguém pode estar achando alguma coisa sobre você que não é verdade. Da mesma forma que você está achando alguma coisa sobre o outro, alguém pode estar achando sobre você também. E de repente isso não é verdade. Então, de sua parte, irmãos, se todos cumprissem os 10 mandamentos, a vida seria uma beleza, né? Mas, de sua parte, Senhor, eu até tenho uma ideia, mas não vou falar nada, porque eu não quero levantar um falso testemunho contra alguém. Principalmente, irmãos, em redes sociais, em locais assim, no ambiente de trabalho, na escola, né? E etc. Verso 19. Testemunha falsa, lembra? São coisas que o Senhor aborrece, a 7ª que ele abomina. Testemunha falsa que profere mentiras. Diante de Deus, isso é odioso. E o mais terrível de tudo, o que semeia contenda entre irmãos. Aqui está falando de uma família, do povo de Deus, de pessoas. O que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui passa até do limite de quebrar o 9º mandamento. Cai dentro daquilo que Deus odeia. E eu quero dizer para os irmãos que Deus é amor de fato, como a palavra de Deus nos revela. Mas este amor de Deus, ele é tão grande, que vai levá-lo à justiça. E esse amor de Deus, ele é tão puro e tão perfeito, que vai fazer Deus odiar todo tipo de mal, inclusive o coração humano. E eu quero dizer que, embora o verso 16 diga aqui que estas coisas Deus aborrece e a 7ª Deus abomina, eu quero dizer que pessoas que fazem essas coisas Deus aborrece e abomina. Sabe por quê? Porque olha só, verso 17, os olhos altivos aqui são olhos humanos, olhos de pessoas. A língua mentirosa aqui é uma língua humana, é língua de pessoa. As mãos que derramam sangue inocente aqui são mãos humanas, de pessoas, que Deus abomina. O coração que trama projetos iníquos, do verso 18, é o coração humano. É o coração de pessoas. Os pés que se apressam para correr para o mal são pés humanos. Deus abomina e aborrece. A testemunha falsa que profere mentira é uma pessoa. E o que semeia contenda entre os irmãos também é um ser humano. Então Deus odeia esse tipo de coisa e essas práticas. Para que nós possamos entrar no final aqui já do nosso... É um sermão meio que estudo, né? Por causa dos 10 mandamentos. O testemunhar sobre a vida de alguém, seja em tribunal ou na vida cotidiana, deve ser um ato feito com honestidade, responsabilidade, cuidado e justiça. Convido você aqui a abrir em Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Tá? Então aqui está falando da lei. Havia uns 15 delitos que eram passíveis de pena capital, pena de morte. A pena capital, a pena de morte dos judeus era o apedrejamento. Tá? Então haviam 15 itens, delitos, que eram passíveis de pena de morte. Aqui está dizendo que esse aqui, certo, vai morrer pelo depoimento de 2 testemunhas. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, ou seja, o condenado, seja por qualquer um desses 15 delitos. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Se um só vier testemunhar, não morrerá. É assim a lei. Agora entenda que o conceito de Deus, nessa lei aqui, olha o verso 7.
a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, olha só o conceito de Deus aqui. Tá, você está testemunhando contra aquela pessoa, certo? Um testemunho de um só nem aceito é. Nem aceito é. Alguém vem falar mal de alguém para você, faz o seguinte, fala assim, na sua casa ou na minha? Alguém vem falar, você viu o que o Zezinho fez? Ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Fala assim, na sua casa ou na minha? Na sua casa ou na minha o quê? Não, que a gente vai se reunir 5 horas da manhã, antes de a gente começar as nossas atividades, para a gente orar por ele. 5 horas da manhã a gente começa a orar para ele, fez isso? Fez, ele fez, tá. Então vamos, você quer na sua casa ou na minha? 5 horas da manhã a gente ajoelha, fica 40 minutos orando por ele, para Deus levantar ele. Essa pessoa nunca mais vai vir falar mal de ninguém para você. Ela vai continuar falando mal para os outros, mas para você ela não vem mais. E aqui, uma testemunha só não é aceito. 2 ou 3 testemunhas é aceito. Só que assim, essas testemunhas vão ser a primeira a tirar a pedra nele. E é por isso que Jesus, então naquela passagem, ele fala para a mulher, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você é testemunha disso? Porque eles sabiam que iam ser testemunha daquilo diante de Deus. Então essas testemunhas aqui, que iam jogar a primeira pedra, eles sabiam que eles estavam assumindo uma responsabilidade diante de Deus. Essa testemunha aqui é falso, né? Então era uma forma de... Mesmo assim, o homem é tão mau, né? Tão maligno, tão depravado, né? Que eu creio que vários atiraram a pedra com a consciência adormecida, né? Mas era uma forma de preservar que a justiça fosse pura, fosse feita, tá? Um outro detalhe, diante de Deus todos somos responsáveis pelo que testemunhamos sobre os outros. O mesmo conceito que nós vemos aqui em Deuteronômio está na igreja. Eu quero convidar os irmãos, Mateus capítulo 18, porque alguém fala, né? Não, mas isso daí no Antigo Testamento, né? Não, esse conceito está na igreja. O Antigo Testamento é didático. Nós vemos o conceito e a vontade de Deus expressa em todo o Antigo Testamento. Aqui, Mateus 18, verso 15 e 16. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, o procedimento da igreja não é aceitar a denúncia de uma pessoa. Se uma pessoa vier testemunhar contra alguém, essa pessoa está contra a Bíblia. Se essa pessoa que quer testemunhar contra alguém, se ela tem certeza que aquela pessoa cometeu algum delito, qual que é a orientação? Que ela vai e converse com aquela pessoa, com o faltoso. Ela vai e conversa. Exortação em amor. Se ele ouvir, ganhou aquele irmão. Fez um bem para ele. Se ele não ouvir, e o mal é fato, é verdadeiro, toma mais 2 ou 3 testemunhas. Certo? E aí sim, isso aí vai chegar no conselho da igreja para que seja tomada uma decisão. Nunca uma pessoa testemunhar contra a outra. Se alguém vier testemunhar contra a outra, isso é antibíblico. Isso não pertence à Igreja Santa de Deus. E é por isso que a gente vê tanta confusão por aí. Sabe por quê? Pelo abandono das Escrituras. Porque isso aqui continua escrito. Está escrito aqui. Certo? Então, é isso. E principalmente contra os oficiais, pois são mais visados. Eu vou até te mostrar isso aqui também, só para a gente... 1 Timóteo capítulo 5, verso 19. Para não aceitar... vamos abrir lá. 1 Timóteo 5, 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Contra o presbítero não aceita de jeito nenhum. Por quê? Porque são muito mais visados. Certo? Os presbíteros, pastores, bispos, é tudo a mesma nomenclatura, né? Tá? E no tocante ao falso testemunho, ser contra o irmão na fé, a consequência se torna muito pior. E eu vou voltar lá em Mateus 18, é que eu quis falar isso do presbítero, né? Mas vamos voltar lá em Mateus 18, antes de nós encerrarmos, para que nós tenhamos temor em levantar um falso testemunho contra todos. Pode ser o homem mais ímpio do mundo, não levante falso testemunho contra ele. Mas contra os irmãos da fé, a consequência é muito pior. Olha só, irmãos amados, Mateus 18, versos 6 e 7.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Olha só, irmãos, a rede social está cheia de pessoas lá falando: ah, pastor fez isso, o presbítero não sei de onde, o líder da igreja lá não sei do que. Não é porque não é a igreja ou a linha que nós seguimos que nós vamos ajudar a tirar pedra, porque a gente nem sabe se isso é verdade ou não. E não está em nós fazer isso. E aqui fala, os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Olha só a comparação que Jesus faz aqui, isso aqui é uma hipérbole, irmãos. Ele falou assim, melhor seria pegar uma pedra de moinho. Não é só uma pedra pesada, uma pedra de moinho. Quanto que pesa isso? Amarrar no pescoço e se lançar no mar. É melhor do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Então é grave. O 9º mandamento é grave. Mas o 9º mandamento está em nós, o refrear, no silêncio. E evitando precipitação. Tomando cuidado com as palavras. Tomando cuidado para não destruir a reputação de alguém. Vamos terminar, né, irmãos? Porque acho que o tempo já passou. Preservemos a justiça e o cuidado com o nosso nome e o nome do nosso próximo. Vou deixar só 2 versículos para nós terminarmos, sem comentários. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Guarda isso no teu coração sobre a tua vida pessoal. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Esse bom nome, essa reputação guardada em Cristo, ela passa por aquele processo de alguém olhar para você e falar assim, puxa, conheço essa pessoa há tanto tempo, nunca vi ele falar mal de ninguém. Passa por esse processo. Porque aquele que fala mal, fica falando mal, muitas vezes, a gente pensa assim, poxa, ele vai falar de mim também um dia, não é? Então aqui, ó, mas